Como é que os seus problemas se agarram a si? Já alguma vez parou para pensar sobre isso? Olá pessoas, antes de mais, vamos direto ao ponto. Nós muitas vezes ficamos a lutar, muitas vezes inutilmente, contra as consequências dos problemas nas nossas vidas, sem que muitas vezes também, na verdade, estejamos a atuar sobre aquilo que provoca exatamente esses mesmos problemas nas nossas vidas. E por isso, ao fazer uma coisa, nós não estamos propriamente ao alimentar, portanto, o problema, não estamos propriamente a cuidar, não é? Ou a tratar de encontrar a solução para o mesmo, e muito menos para aquilo que realmente faz com que o problema persista e eles continuam por aí à solta nas nossas vidas. Por isso, se hoje está interessado em saber então o que é que realmente faz com que muitas vezes um problema continue agarrado a si, colado a si, impregnado em si, venha comigo em mais um vídeo de hoje aqui do canal. Tá bom? Então, até já! Ora, olá outra vez, pessoas, daqui é a psicóloga Sara e vamos responder então a esta questão de hoje. Porquê é que os problemas se agarram em mim? Resposta: reforço ao problema. Exatamente isso mesmo que ouviu. Reforço ao problema. O que é isso, na verdade? Bom, uma história que nós possamos ter sobre um determinado problema, ela precisa existir, não é? Ela existe sempre. Uma história associada a um problema. Ok, saber isso, o que é que isso me orienta? O que é que isso me instrui, não é? Na verdade. Bom, sim, nós precisamos pôr essa história para fora sobre um determinado problema na nossa vida. Nós precisamos de fazer isso e isso está certo. Agora, um problema, né, via da regra, quando ele está presente nas nossas vidas, nós não conseguimos só ficar com um facto, não é, associado a um problema. Nós precisamos de ter uma história, não é? Portanto, neste sentido, não é só o facto, não é só o problema que eu tenho aqui, não. Eu, a partir daqui, eu faço aqui uma história ligada ao problema. Uma história, eu posso fazer muitas coisas com essa história sobre esse problema. Normalmente, também, via da regra, sobre um determinado facto, eu faço uma interpretação, eu tiro uma conclusão, eu posso distorcer, eu posso omitir, eu posso generalizar, não é, esse problema, e então eu já não estou com o facto só aqui, eu estou com a interpretação distorcida, omitida, generalizada desse facto, desse problema. Portanto, história sobre o problema, facto em si. Se eu tenho um facto, não é? Isso pode conter dor. Normalmente contém dor, mas a minha história que eu busco, eu faço, que eu crio a partir desse facto, desse problema que contém o sofrimento, é opcional. Ok? Porque é uma construção mental. E então, se eu tenho um facto
e não fico só com este facto, que por si só assim já pode conter dor, mas a partir desse facto eu construo uma história, geralmente com as minhas interpretações, com a minha visão, com a minha conclusão, com uma distorção, com uma omissão, com uma generalização. Esse sofrimento, né, porque se a dor aqui é inevitável, este sofrimento da história a partir do facto, em que eu não estou só a olhar para o facto, eu estou a olhar para a história, aí sim, é completamente opcional e é uma construção mental, é uma construção psicológica. E porquê? Porque quando eu coloco carga emocional na minha história, e normalmente essa carga pode vir agregada de diversas formas, seja tristeza, seja revolta, raiva, angústia, medo, ansiedade, seja medo, frustração, enfim, nós colocamos sempre uma carga emocional nas histórias que nós construímos a partir dos fatos que temos. E é por isso, na verdade, que os problemas se gravam tanto em nós, se agarram em nós, ficam impregnados, um imprint mesmo, um imprinting dentro de nós grande, porque associamos carga emocional. E pronto, basicamente eu já respondi à questão deste vídeo, não é? Podia ficar-me por aqui, mas não, eu vou oferecer-lhe ainda mais alguma coisa. Sim, a partir disso, então, doutora Sara, qual é que é o caminho? Muito bem, o caminho, com certeza, passa sim por pôr a história para fora, não é? Essa história tem que ser colocada cá fora e nós não temos como não o fazer e, sobretudo, não associar a ela uma determinada carga emocional, não é? Em respeito de um problema, de uma dor. Agora, o problema acrescido a isso, e aí sim a origem, né, do sofrimento, é com que postura é que eu escolho olhar para essa história? Uma postura de solução ou não? Ou postura de reforço ao problema? Numa postura positiva ou negativa, não é? Por outras palavras. Então, se eu me foco no problema em si, com uma componente emocional negativa agregada à história que eu criei, construção mental, a partir de um facto, eu vou estar, na verdade, a reforçá-lo, não é? Cada vez mais. E o que é que me ligaria aqui mais à verdade, não é? À verdade dos factos? Precisamente seriam os factos, mas precisamente por isso é que eu preciso, não é? Quando eu ponho os factos para fora, quando eu os narro através de uma história que eu crio, eu aproximo dos factos, não é? E de alguma forma isolo-me, faço aqui um processo de maior objetivação sobre eles, que me permite o quê, na verdade? Permite-me, pelo menos a partir de um determinado momento, numa determinada altura, escolher o meu foco, o foco com o qual eu vou olhar sobre essa história. Há aqui um distanciamento que começa a ser feito entre aquilo que me ligava automaticamente a um problema, a uma dor, não é? Porque estava impregnada de uma carga emocional à partida e forte, indiferenciada em relação a eu e o problema de origem, para começar então, a partir da história que eu ponho para fora e dos factos que eu apresento, a poder também observá-los de forma mais objetiva e a escolher qual é que é o foco que eu coloco. E nesse sentido fazer assim um distanciamento em relação à carga emocional de base.
Porque entre uma coisa e outra, entre eu e o problema, já não está só ligada à emoção, não, já há outro processo a partir daí que passa por eu compreender, passa pela minha consciência, pela minha escolha, pelo meu pensamento sobre isso. Então, isto para dizer o quê, na verdade? Bom, porque a maioria de nós, não é? Quando, antes de poder conceber as coisas desta forma e colocá-las desta maneira, à partida é muito mais propensa, a maior parte das pessoas tem uma tendência para focar no negativo associado a uma determinada história, não é? Até porque é mesmo uma questão biológica, nós viemos já de fabrico programados para isso mesmo, ok? Para nos focarmos nos aspectos negativos, por uma questão de sobrevivência, enfim, lá dos nossa ontogénese toda, uma questão de sobrevivência física e emocional, psicológica, nos focar no negativo. Agora o problema é só este, a mente não foi propriamente feita para nos trazer nesse sentido a felicidade ou a cura, o reequilíbrio e a solução, não é? Mas para ativar, não é? Para nos proteger e gastar o mínimo de energia possível nesse processo, não é? Nos processos automáticos, naquilo que nós muitas vezes agimos de forma mais automática. E é por isso que muitas vezes é tão difícil, não é? Fazer aqui este reverso, não é? Este redirecionamento deste foco, não é? No sentido de poder revertê-lo em algo que nos seja mais construtivo, positivo, favorável, em última análise, que nos traga mais bem-estar e felicidade, não é? Harmonia. Então, se por um lado, no início, é realmente difícil nós fazermos este deslocamento do foco, nós percebemos que a solução, sobretudo no início, não passa tanto pela mente, porque ela se calhar aí vai sim precisar de tirar umas férias mesmo, em relação àquele problema, àquele facto sobre o qual ela construiu uma história, e à qual se mantém agarrada a ela por via do quê? Da tal carga emocional automaticamente associada. Não é a mente aqui que nos vai propriamente ajudar a este distanciamento, esta bolha de oxigênio, não é? Entre uma coisa e a outra, que me permite então ventilar um bocadinho mais a minha leitura, a minha vivência em relação à história, não é? À maneira como eu me relaciono com a história que eu crio em relação ao problema. Não propriamente o problema em si, mas a forma como eu me relaciono com a história que eu crio em relação ao problema gerador de dor. Então, se calhar a mente aí vai sim precisar de abrandar um bocadinho, até porque lá está, não é função dela neste momento automaticamente, e muito menos num estalar de dedos do dia para a noite, fazer-nos focar na solução. É um processo, é uma reconstrução, ok? Por cima das que já existem, certo? Então, se por um lado isto é uma necessidade, se por um lado é assim que acontece, vamos respirar e vamos perguntar, então, é função de quem agora ajudar-me a focar na solução? Vamos respirar outra vez e expirar. E a resposta é esta, é o corpo. Exatamente. O corpo? O corpo? Mas como assim o corpo? O corpo tem uma memória, o corpo tem um processador também das minhas experiências e emoções. O corpo tem uma mente. Creio, nunca pensei desta forma, não é? Poderão estar a pensar muitos de vós que neste momento ouvem isto. Então, como é que sim, através do corpo, como é que nós vamos poder tirar o foco do problema para o colocar numa solução? E a resposta segue também agora, dentro de instantes, por via de uma tríade.
Tríade, exatamente. Então, o que é isso? O que é que vem a ser essa tríade? Bom, basicamente, tríade neste contexto é um estado interno, não é? O estado interno e que obedece, nomeadamente, a 3 passos. O primeiro deles é fisiologia, ok? E já vamos desenvolver os outros. E como é que a tríade acontece nesse sentido? A tríade que me leva ao foco na solução em relação a um determinado problema, não é? A partir do corpo. Por exemplo, falamos em estados internos, estados emocionais, cargas emocionais que nós gravamos às histórias, não é? Que impregnamos as histórias com as quais construímos mentalmente uma visão sobre um determinado problema, não é? Que o problema é a história sobre o problema, que não é necessariamente só o facto em si, é a minha construção mental sobre o facto, que me faz gerar um estado interno, não é? Que está ligado, gravado, associado, registado a uma química, até emocional, uma bioquímica, etc. Uma neurologia específica, tudo aquilo que dentro de mim ocorre, não é? Internamente e que eu posso chamar de estado interno relativamente a isso. Então, por exemplo, como é que nós fazemos esta mudança para um foco de solução a partir do corpo, num primeiro momento, sendo que a mente vai acompanhar o corpo, ok? Mas não é ela que no início nos vai orientar, porque lá está, ela tem a sua lupa específica, o seu filtro em relação àquilo, que progressivamente, ok, pode ir sendo trabalhado, diluído, mas num primeiro momento vamos precisar sim do corpo para comunicar assim de uma forma mais profunda, mais fisiológica mesmo à mente, em como, ok, pode abrandar em relação a isso, à mente, e focar-se na solução. Por exemplo, vamos imaginar, se eu, agora, ao explicar a tríade, tiver esta postura mais enérgica, não é? Uma postura mais ativa, mais proativa, em que estou aqui, uma postura mais ereta, mais erguida, em que consigo falar de uma forma também mais assertiva, mais robusta, não é? Fruto do quê? Daquilo que eu também estou a orientar, que eu me estou a orientar a fazer através do corpo. Imagina agora se eu me levantasse e até inclusivamente colocassem posturas, chamadas posturas de poder, não é? E a forma como isso automaticamente também impacta, não é? No meu estado emocional, mas não, ok, vamos ficar-nos por aqui para já. Mas assumindo esta postura, quer dizer, tudo aquilo que é um comportamento é moldado em função disso, não é? Uma predisposição também emocional. Já há de outra forma, por exemplo, se eu agora me reclinar aqui um pouquinho e começar assim a tentar falar da tríade aqui, nesta postura fisiológica, corporal, não é? Não vou deitar-me ali, não é? Tenho um sofá atrás, podia fazê-lo, mas ok, fico só aqui assim. Provavelmente aqui, naturalmente, a minha voz, a minha postura, fruto disso já é outra, já me sai de outra forma, não é? Já é diferente. Então se calhar já fico assim um bocadinho mais identificada. Já fico, não é? Faz muita diferença. E se calhar entre uma coisa e a outra, em que era mesmo para falar da tríade, o que era mesmo a tríade, eu acho que já me esqueci o que era essa coisa da tríade. Enfim, acho que deu para perceber, certo? Então, pessoas, o que é que deu para ver basicamente aqui com esta pequena experiência, digamos assim, que o simples facto, não é, desta cidadã estar deitada, numa postura deitada ou levantada, não é, mais ereta, mais ativa, mudou radicalmente
a psicologia dela, certo? Então, através do corpo, nós chegamos à mente, sim, e o corpo comunica com a mente, basicamente para nos dizer o quê? Ou relaxa, ou fica em alerta, não é? E então, os 3 passos desta tríade, não é, que lhe falei, são então quais? Agir sobre a fisiologia, não é? Esta tríade para redirecionamento do foco na solução e não no problema, sobre um facto. Então, agir sobre a fisiologia, sim, que define e sustenta um estado emocional, não é? E depois, ok, falámos da fisiologia, já deu para perceber até com exemplos práticos como é que de imediato, não é, de caras isto influencia, não é? E de facto é uma componente importante. A partir daí, não é? Definindo um estado emocional com base fisiológica, o que é que eu posso fazer a seguir? Ok, então entra assim depois o outro pilar o outro eixo desta tríade, composta por 3 elementos, certo? Que é o quê? Linguagem. Linguagem, exatamente. Também define e sustenta o estado interno, não é? Emocional. E a partir daí, foco. Então, temos o quê? Basicamente uma tríade, não é? Composta por 3 vértices, não é? Como se fosse uma pirâmide, composta então na sua base por fisiologia, depois por linguagem e a partir daí foco. Como é que isto funciona na prática? Como é que isto me permite então criar o meu estado interno propenso a um foco na solução em face de a história que eu conto em relação de facto a um problema? Bom, ter atenção a estes pilares, ou esta pirâmide, não é? Composta pela trilogia de fisiologia, linguagem e foco, eu estou com isto a criar um estado interno, não é? No sentido, qualquer que ele seja, não é? Seja no sentido da construção ou de uma solução ou não, ou da manutenção do problema, eu estou a criar um estado interno que é o que é realmente o meu construtor, o meu engenheiro emocional à partida. É isso que sim vai completamente definir como é que eu me sinto em relação às coisas, não é? Como é que eu tendo a pensar a partir daí, e mais ainda, como é que eu me comporto em relação a isso. Então, se primeiro em relação a qualquer, se queremos pôr um foco na solução, vamos adotar aqui uma postura de quê? Não é? Entre uma e outra, diria que se calhar de uma postura ativa, uma postura de enfrentamento do problema, não é? Para seguir em frente, enfrentamento nesse sentido de fazer alguma coisa, sim, de se mexer, a partir do momento mesmo em que nos mexemos fisiologicamente, por mais às vezes letárgicos que estejamos, mais cansados, só o simples facto de nos mexermos já nos comunica, não é? Vitalidade, a ativação dentro de nós. Corpo e mente. Então, primeiro, adotar uma postura de resolução em relação ao problema, não é? O que é que eu posso fazer em relação a isto? Como é que eu posso agir para resolver este problema? Mais do que não é ficar a ignorá-lo ou numa postura descrente ou numa postura incapacitante, invalidante, de foco não propriamente na solução, mas na manutenção do problema. O que é que eu posso fazer em relação a isto? E a seguir, linguagem. Linguagem em que sentido? O que é que você diz para si mesmo neste momento em relação a isto? Em relação ao facto e à história que você escolhe construir agora a partir deste facto. O que é que você diz? Não é? Que olhar agora, consciente, você coloca sobre isso. Qual é que é o seu padrão de linguagem em relação a isso? O que é que você vai dizendo repetidamente, não é? Em relação a si mesmo, em relação aos outros, em relação ao mundo, em relação aos factos da sua vida, o que é que você
tende a repetir sistematicamente e automatizadamente, e de forma às vezes precisamente automantida pela repetição, não é? Simplesmente pela repetição de um determinado padrão de linguagem, não é? Em relação a isso. Então, e o ponto aqui importante, e porque é que isto merece-nos especial atenção, é este, porque sim, como se diz bastante e muito bem, cuidado, porque conforme crestes, assim será feito, certo? E isto é um princípio mesmo interno, organizador dentro de cada um de nós. Então, se eu tenho uma determinada fisiologia que depois me leva a um determinado tipo de padrão de linguagem, de comunicação interno e externo sobre aquilo, em relação a algo, eu estou automaticamente a criar as condições de foco, não é? de um foco que vai num ou noutro sentido. Então, a partir da linguagem, eu estou automaticamente, sim, a atribuir, automaticamente em termos cerebrais mesmo, e depois, não é, cada vez mais psicológicos e emocionais, a atribuir um foco também específico sobre determinada coisa. Então, onde é que está o meu foco? Não é? Onde é que tem estado o meu foco? Tem estado no problema? Tem estado na solução? Tem estado em reafirmar um determinado problema ou uma determinada dor e com isso ainda agregar sofrimento a ela? Ou não, ou estou a tentar resolvê-lo, não é? E a munir-me das ferramentas e dos conhecimentos e a ajuda própria para isso mesmo. Uma coisa e outra, obviamente, vai ditar, não é, o seu estado interno e isso também vai fazer depender a sua energia pessoal em relação a isso. E isso começa, sim, também pelo corpo físico e depois isso age sobre a sua própria mente, não é? Portanto, temos noção disso. Então, lembrando, esta tríade composta por fisiologia, linguagem e foco vai definir os seus estados internos, e os seus estados internos definem os seus pensamentos e emoções, os seus pensamentos e emoções definem o seu comportamento, o seu comportamento define os seus hábitos definem a sua vida. Então, ok, vamos parar um pouco, não é? Parar um pouco, silenciar a mente e escutar o coração, ok? Às vezes é desafiador, não é? Permitir-nos sequer a isso, mas permita-se esse tempo de conexão, porque ele é essencial. Embora nós não possamos mudar o que se passou, de facto, nós podemos mudar a nossa relação, a nossa história em relação àquilo que se passou. A história que nós contamos em relação àquilo que se passou. E então, nessa medida, nós, se não podemos alterar factos, nós podemos sim, temos todo o poder para isso, de transformar e mudar o foco, não é? Que sustenta aquilo que eu conto sobre o facto, que eu sinto em relação a isso e que obviamente é isso que me impacta diretamente em termos internos, quer no sentido de saúde ou não, ou no sentido menos saudável e de doença mesmo. Se eu não posso mudar o que passou, eu posso sempre aprender a transformar todas essas experiências em relação ao facto, a transformar todas essas experiências em lições para o meu crescimento, para o meu amadurecimento pessoal. Então, o vídeo de hoje, pessoas, e depois disto é basicamente aproveitar para lhe perguntar:
para refletir, aliás, não é? Propor-lhe a reflexão, enfim, a sugestão de que reflita um bocadinho onde é que você tem focado o seu foco, não é? Que tem posto a sua energia pessoal em relação aos seus objetivos, em relação ao que é que você quer criar na sua vida, em relação a que experiências é que quer viver, em relação a onde é que tens direcionado exatamente essas lentes, esse foco, para a solução, para o problema. E lembre-se, na verdade é invariavelmente e universalmente esta, onde nós focamos, cresce, ok? Onde nós focamos a nossa visão, o nosso foco, a nossa ação, é onde os resultados são colhidos. E por isso é importante escolher sim também pessoas, lugares, ações, objetivos na sua vida que o inspirem, que o façam, que lhe façam bem, não é? Que lhe façam bem. E sim, e isso implica também saber que você é sim responsável por criar a realidade que quer viver, responsável e com poder para isso, quer use ou não, é? Quer use a seu favor ou, pelo contrário, contra si. E se tem tanto de libertador saber isso, também tem muito de responsabilizador, porque na medida em que exatamente essa responsabilidade existe, você sim pode escolher viver e co-criar a sua realidade. Por isso, espero que estas dicas tenham realmente ajudado, espero ter, uma vez mais, agregado algumas letras ao seu vocabulário, não é? Sobre psicologia, emoções, comportamento humano, psicoterapia, neurociência. É para isso que aqui estou, espero que tenha ajudado. Se quiser pode entrar em contacto comigo, dizer-me alguma impressão com que tenha ficado, alguma vivência, qualquer coisa, não é? Pode contactar-me, no sentido também de partilhar que esta informação, estes conhecimentos também podem estar a agregar e a trazer à sua vida, para também poder fazer sugestões de próximos temas para vídeos. Lembre-se de subscrever aqui o canal, não sei se é aqui, enfim, algures. Inscreva-se no meu canal de YouTube para receber os vídeos assim que saem, os vídeos novos. E os contactos aparecem no fim, o meu site é www.apsicologasara.com. Uma vez mais, obrigada, espero que tenha contribuído, se entender, se achar válido, repasse esta informação a outras pessoas para que elas também possam ter um estímulo para transformar as suas vidas positivamente. Eu fico por aqui e despeço-me com um beijinho, um abraço e tchau, tchau. Até à próxima.